Fala rapaziada, tô fazendo esse vídeo aqui, mas com a vontade de fazer ele que vocês não tem ideia, nossa. Porque, cara, eu não sou muito de falar isso não. E eu sei que esse sentimento vai mudar daqui a uns dias. Mas nesse momento o que eu posso falar é que Renato Paiva eu te odeio, mano. Caraca, como eu te odeio. Sabe o que eu te odeio? Você me faz concordar com o Mauro César, cara. Você me faz concordar com o Pilhado. Você me faz concordar com David Jones. Caraca, o Renato Paiva, como eu te odeio, cara. Sei que daqui a uns, sei lá, 5 dias, menos que isso, eu duvido muito. Eu vou te odiar menos. Daqui a umas 2 semanas, eu vou parar de te odiar. Porque Brasileirão começa, né? A gente vai ganhando Vasco e as coisas vão começando a melhorar. Mas, porra, que hoje eu te odeio firme. Hoje eu te odeio firme, Renato Paiva. Te odeio muito firme. Sabe por que eu te odeio firme? Que eu olhei o jogo do Chelsea contra o Benfica. Se não fosse a paralisação, por causa dos trovões, dos raios lá, né? O Benfica ia perder pro Chelsea de 1 a 0 no tempo normal e ia acabar o jogo. É um jogo bosta. Jogo horroroso. Jogo fraco. Dois times que o Botafogo jogando, jogando como o Botafogo, jogando como time grande que é, não como o time do Paiva, tá? O time do Paiva é nanico. O Botafogo é gigante. O time do Paiva é minúsculo. O time do Paiva é nanico. O time do Paiva é subatômico, tá? O Botafogo é gigante. O time do Paiva é minúsculo, microscópico. Jogando como time do Paiva, a gente perde pro Ibis, pô. Porque vai botar os 15 zagueiros na defesa, 48 volantes na frente da área, contra o Ibis, tá? Agora, o Botafogo é gigante. O Botafogo faz coisas inacreditáveis. Jogando como o time do Paiva, a gente perde pra qualquer time do campeonato. Jogando como o time do Botafogo, né? Que é o que a gente viu contra o PSG, que não apenas se defendeu, mas anulou o PSG e entendeu que precisava sair para o ataque às vezes, coisa que o time do Paiva hoje não fez. Hoje não, né? Ontem não fez. Já passou de meia-noite, né? Como é que o cara queria ganhar o jogo sem atacar, cara? Eu tô muito puto ainda. O pessoal acha que às vezes passa 2, 3 horas, o corpo esfria e você fica menos puto. Tô muito puto ainda. Que eu vou vendo as coisas, cara. Eu vou assistindo os programas, eu vou vendo os jogos seguintes e tal. Cara, o Botafogo tinha muita condição de passar o carro no Chelsea, passar o carro no Benfica. Qualquer um dos dois que fosse para as quartas de final com a gente, se a gente passasse pelo Palmeiras, né? Avançasse contra o Palmeiras, passava o carro. Dois times horrorosos, fraquíssimos. Ah, mas o Chelsea goleou, porque teve prorrogação. O jogo parou por causa dos trovões lá com 40 minutos do segundo tempo. E acabou 1 a 0. Aí teve prorrogação. Aí voltou pro jogo, empataram o jogo, os caras, o Benfica empatou o jogo. Teve prorrogação, mas meia hora de jogo o Chelsea passou o carro. Ai, Renato Paiva, você me faz concordar com Mauro César, com Pilhado, com os caras que. Ai, caraca, meu irmão. Eu repito, eu falei na live isso, o Botafogo não ia ganhar esse Mundial, porque para pegar times como Chelsea, ok, Benfica, ok, mas pegar times como Bayern de Munique, Real Madrid, PSG, Manchester City, Juventus, né? Você tem que ganhar você ganhar esses jogos, você tem que fazer jogos perfeitos, o jogo da sua vida, né? Aquela partida da sua vida que você nunca jogou tanta bola, né? O time inteiro tem que fazer isso ao mesmo tempo, como foi? Todos os jogadores que estavam em campo contra o PSG jogaram muita bola. Todos eles fizeram a melhor partida da carreira deles, praticamente. Agora, fazer isso na mesma competição, de giro curto, em espaço de 3 semanas, fazer isso 4 ou 5 vezes, quase que em sequência, é muito pouco provável. E só assim você ganhar de PSG, Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, Juventus, times desse patamar. Só assim. Então é muito difícil que um time brasileiro consiga ganhar a Copa do Mundo, porque precisaria fazer isso várias vezes. Mas, cara, o chaveamento era muito possível de chegar na semifinal, cara. Aí não ia ter problema pra onde correr, você encontrar um Manchester City na semi, na final poderia encontrar ali um Bayern de Munique, um PSG,
um Real Madrid. Agora, na semifinal, dava pra chegar. O Botafogo, é melhor do que o Palmeiras. Eu não vou enrolar muito também não, porque tem que começar aqui o react, ó. Vai ter Jovem Pan com pilhado, Mauro César. Vai ter David Jones lá do Flow Esporte Clube. Vai ter PVC, que foi até bonzinho, aliviou a porrada, não foi, não chamou de covarde, nada do tipo, quis amenizar a situação, mas o Paiva foi covarde. Paiva, você é covarde, tá? Você pode ser um bom treinador, tá se tornando um bom treinador e tal, fez boas coisas no Botafogo esse ano, não quero que você caia porque pra agora até achar um cara bom agora, e até ele chegar aí, entrar aí e arrumar o time, vai demorar. Então, é ir contigo pra esse ano mesmo, é o jeito. Mas que, pô, tu é um covarde do caralho. Isso é. Mas vamos pro vídeo que tô já com quase... Tô com 6 minutos de blá 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 aqui, 6 minutos de enrolação. Desabafando com vocês, me revoltando aqui. E o vídeo não começou. Ó, vamos ver aqui o react. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Vambora. Eu não entendi a postura do Botafogo no jogo de hoje. Eu acho que esse Botafogo tem time para jogar contra o Palmeiras. E o Botafogo, no tempo regulamentar, ele mal tentou criar nada. O Botafogo, ele mal criou chances contra o Everton. E o Palmeiras, até no primeiro tempo, que foi um jogo mais amarrado, teve 2 chances claras de gol. O Palmeiras, no segundo tempo, começou a pressionar o Botafogo, tentou, né, achar o resultado. Coisa que eu não vi do Botafogo em momento nenhum, Mauro. O Botafogo, que para mim foi heróico naquela primeira fase, que mereceu tantos elogios de passar no grupo da morte, parece que ele estava ainda enxergando o seu adversário como se fosse um Paris Saint-Germain, que ele teria que defender e achar uma chance. E eu esperava hoje um Botafogo que criasse mais. Por outro lado, o Palmeiras acreditou mais no seu potencial e mereceu a vitória, né, Mauro César Pereira? Hoje o Palmeiras, até o seu gol, porque o Botafogo resolveu atacar depois do gol do Palmeiras. Inclusive, aquele gol que o Vitinho perdeu não dá. Para mim, não dá para aceitar um jogador profissional num momento de prorrogação como aquele, de cara para o goleiro chutar a bola para fora. Mas um Palmeiras que mereceu a vitória, né, Mauro? E o Botafogo, para mim, decepcionante hoje. Não repare que eu estou aqui de agasalho, que eu estou na estrada aqui indo para Miami e parei aqui no restaurante aqui no caminho e o ar-condicionado dos caras aqui é um negócio assim, bizarro, assim, congelante mesmo. Lá fora, 30 e poucos graus, aqui deve estar uns 14, 13, sei lá, ou menos. Frio demais. Bem, como frio foi o jogo, né? Acho que o mundo hoje foi apresentado ao futebol praticado no Brasil. Um jogo ruim, jogo fraco, né? Jogo fraco, tecnicamente fraco, jogo sem grandes jogadas, jogo fraco. O mérito do Palmeiras, jogou melhor, foi realmente ter buscado a vitória, né? Que é o básico. Dentro de um jogo de futebol, 2 equipes têm elencos bons jogadores à disposição dos técnicos, só um dos times entrou em campo pensando em vencer. Eu acho que vai muito na conta do Renato Paiva, essa atuação ridícula do Botafogo, um time acovardado. Acho ok você jogar dessa maneira contra o PSG, deu certo. Aquela coisa que acontece em 10, 15, 20 jogos assim. Se jogasse em 20 vezes, talvez o Botafogo perdesse 19, ou perdesse 17, empatasse 2 e vencesse aquele. Deu tudo certo, o Médios foi muito elogiado, porque foi resignado, porque teve um plano de jogo, porque não ofereceu chances ao campeão europeu, praticamente não criou nada, e venceu por 1-0. Já contra o Atlético de Madrid já foi uma coisa para se discutir, porque ficou sentado em cima de uma vantagem muito grande, perdeu o jogo, mas tinha a vantagem de perder por até 2 gols. Mas já não foi um jogo, até defensivamente, tão elogiável assim. E hoje, o Botafogo simplesmente não jogou. O Palmeiras tentou, buscou, jogadores importantes saindo do banco, um deles acabou fazendo gol na jogada individual. Acho que o Palmeiras ainda é um time com um repertório ofensivo muito pequeno para tantos bons jogadores que estão à disposição de sua comissão técnica, mas a justiça da classificação, ela para mim, é inquestionável. É inquestionável, o Palmeiras mereceu avançar. E eu vou falar uma outra coisa aqui, que estava conversando com o amigo meu, Felipe, agora, durante o jogo, e tem outro aspecto também, o Palmeiras merece mais avançar nessa competição, porque foi um clube que trabalhou para ter esse time. O Botafogo não trabalhou, surgiu lá uma SAF, um milionário, um sujeito sai dos Estados Unidos, compra e põe um monte de jogadores ali. Aí tu vê a arrecadação do clube, o elenco, o valor, não cobre. Tudo bem, é legítimo, é legal, não é proibido, mas o que o Botafogo trabalhou para ter esse time? O que foi feito para o Botafogo ter esse time? O Palmeiras fez por onde? O Palmeiras trabalhou para ter estrutura financeira e contar com ótimos jogadores. O Botafogo não. Então, acho que até nesse aspecto o Palmeiras merece mais avançar nessa competição. E não sei se o Botafogo terá outra oportunidade de disputar algo parecido,
porque com a crise na holding, né, a explosão já lá na França, com o rebaixamento do Lyon e toda a revolta que está havendo lá, não sabemos quanto tempo essa fantasia vai durar, porque é o mundo fantasioso das SAFs, né? Alguém chega, põe dinheiro, e você não sabe quanto vai durar. Pode durar 1 ano, pode durar 10 anos, pode durar nada. Né? O Vasco não durou nada. Então, vejamos como vai ser. Justíssima classificação, e acho que o mundo foi apresentado ao futebol praticado no Brasil. Um jogo ruim, um jogo que, se fosse para tentar convencer alguém a assinar um pacote na TV a cabo, no streaming, para assistir o futebol praticado no Brasil, acho que a pessoa não assinaria a partir desse jogo, porque não foi um bom jogo. Nós já estamos acostumados a isso. Quem está acostumado a ver os jogos de um outro nível, certamente não se encantou com o espetáculo, entre aspas, apresentado hoje. Mas a vitória do Palmeiras é justíssima, e eu acho que o Botafogo foi até mais responsável pelo fato de não ter sido ruim do que o Palmeiras, evidentemente, porque foi um time, a palavra, só tem essa palavra, um time acovardado. É a palavra correta para definir a postura do Botafogo. Né? E o Renato Paiva é o grande responsável por isso, é o técnico. É o técnico. Ele tinha que botar o time para frente. Sabe quantas finalizações teve o Botafogo no jogo? Até o momento do gol? 5. O Palmeiras foi a 18ª. Depois que o Botafogo tomou o gol, ele finalizou 10 vezes. Ou seja, do minuto 100 ao minuto 100, o gol saiu no 100º minuto de confronto. Do minuto 100 ao 120, ou seja, nesses minutos que faltavam, 20 minutos finais, o Botafogo finalizou 10 vezes. E em 100 minutos finalizou 5 vezes. Ou seja, o Botafogo não atacou. Só o Palmeiras quis a vitória, só o Palmeiras buscou. Até as mudanças que foram feitas, o Palmeiras tentou alguma coisa. E entre eles o Paulinho, que entrou e acabou marcando o gol numa bela jogada individual dele, justificando, começando a justificar o elevado investimento feito na sua contratação. É isso que eu falo, né, Mauro? Até para continuar aqui com você rapidinho, porque quando você fala, foram apresentados para o nível que se joga o futebol brasileiro, no quesito do Palmeiras, eu nem achei ruim. Eu achei péssimo o Botafogo. Porque foi o que você falou, o Palmeiras criou, o Palmeiras finalizou. O John foi o melhor jogador do Botafogo em campo disparado. O John fez pelo menos ali 3, 4 defesas difíceis. Eu gostei do Palmeiras, Mauro. Eu achei a atuação do Palmeiras boa para um Super Mundial. A do Palmeiras você acha que não é elogiável? Você acha que o jogo por completo foi ruim ou ele foi ruim por causa do Botafogo, que foi um time realmente muito o jogo foi ruim, o Palmeiras foi melhor. Mas não acho também que a atuação do Palmeiras seja uma coisa do outro mundo, não. Pelo contrário. Eu acho que é muito chuveirinho, muito cruzamento e pouco repertório ofensivo ainda. O elenco do Palmeiras oferece muito mais. Se o Palmeiras tivesse feito uma grande atuação, não tinha vencido na prorrogação, gente. Já tinha trucidado o Botafogo nos 90 minutos. O PSG não conseguiu também. Pois foi uma vergonha o PSG não ganhar do Botafogo. Ou não foi? Claro que foi. Nem chutar no gol. Do ponto de vista dos franceses, alguém elogiou? Não, foi um vexame perder aquele jogo daquela forma. Nem conseguiu criar perigo. E o Botafogo foi elogiado por ter resistido. Se o Palmeiras fizesse um grande jogo, não teria gol na prorrogação. O jogo ia acabar. E seria mais justo, claro. Claro que seria justo. Porque eu acho que o Palmeiras ainda não tem um repertório ofensivo compatível com sua riqueza técnica, com a quantidade de bons jogadores que tem. Acabou. Acaba logo, acabou! Ai, caralho! Caralho! Preciso ir no banheiro. Vai lá, deu certo. Deu certo, agora nunca mais pode mijar. Nunca mais. Durante o Nunca jogo. mais pode mijar e tem que vir de azul. E agora vai vir de azul. Azul, agora vai vir de azul. Mas azul é a cor do Chelsea, os Blues. Ih. Caralho, que golaço do Paulinho, meus amigos. Paulinho. É ele. Precisa de gol, chama o Escolhido, Paulinho. né? Agora o Botafogo não quis jogar, né? Achou? Achei. É que eu ia falar que, tá vendo o Paulinho? Mas foi caro igual o Vitor Roque. 26, o mesmo preço. Foi meu preço. Foi mais né? basicamente o mesmo preço. No final, né? É o mesmo preço. Pode tirar o jogo pra gente, Maurício? Rapidinho. Caramba, cara. Palmeiras nas quartas de Não, final. não, pode deixar a transmissão, mas só tirar o áudio, no caso. Rapaz, deu Palmeiras, o pacto funcionou mais uma vez. E assim, foi justo. Foi justo pelo que foi o jogo, Foi justo. né? O Botafogo não quis jogar, pô. O Botafogo quis ficar segurando, arrumar uma bola, jogar. Aí, porra, a gente vê no segundo tempo da prorrogação, que tá todo mundo morto, os caras mostraram que conseguiam jogar bola. Era só aí, pô. Se o Botafogo tivesse jogando assim desde sempre, podia ter muito mais gol, pô. O Botafogo teve inúmeras chances no final aí. É o tal do medo de perder? Ou você acha que eles quiseram Pra mim, ir pro jogo que foi o PSG? Tá na conta do Renato Paiva, isso aí. Eu também Pra mim, achei, tá totalmente na conta do Renato Paiva. eu também achei na conta do Renato Paiva. Porque assim, o Botafogo, ele respeitou o PSG? Respeitou o PSG, respeitou o Atlético de Madrid. Mas o Palmeiras, ele pode jogar de igual pra igual. Claro, E aí ele deu uma pô. regada, pô. Deu só a bola pro Palmeiras, vai Palmeiras, vai Palmeiras, vai Palmeiras. O Palmeiras foi gostando. Fez o gol em algum momento, assim. O John, se não fosse o gol do Paulinho, o John teria sido o melhor em campo. Então, foi, assim, foi. Ah lá, melhor em campo. Foi eleito o John melhor em Então, campo. assim, isso fala muito do jogo. Tá dando play. O Palmeiras, diferente dos outros jogos, o Abel hoje ele conseguiu fazer o Palmeiras
criar ofensivamente, levar mais chance, levar mais perigo. Fez substituições que a gente até tratou como polêmica, mas ele tinha um plano e mostrou por que ele tinha um plano. Não, mas é que tá. Depois que ele tira, na verdade faz substituições, não só o Estevam que ele tira. Piora, mas ele tinha O jogo ficou horrível, só volta a ter jogo na prorrogação e... Depois Mas gol. sabe o que é Paulinho foda? fez um gol louco. Mas Não, no meio jogou de da três, cartola, é foda. O Palmeiras se sente à vontade com No o jogo ruim, né? Sim, sim, O Palmeiras se totalmente. sente à É a zona de vontade, conforto, esse né? jogo travado, ele gosta. O time é psicologicamente pronto pra isso. Então, assim, não que, é uma estratégia só, não. É tipo, os caras estão acostumados nesse jogo truncado, físico. Enfim, conseguiu o espaço e, assim, o Paulinho, diferente, né? Ele Pois é é. diferente, Então, fez um golaço. agora teremos aí 1-0, né? O Palmeiras avança e vai pegar entre Chelsea e Benfica. Teremos. E dá pra passar, irmão. Tem que passar. Tanto do Chelsea quanto do Benfica dá pra Não, passar. dá pra... É semifinalista. Obrigação do Palmeiras Palmeiras passar. tem que ligar Fala, tô pro- zoando. Não. Se É for o obrigação Chelsea, do tem que Palmeiras, ligar pro independente de Palmeiras. quem O for, Palmeiras obrigação tem do que- Palmeiras. Qual que é, O mano? Palmeiras tem muito... Independente de quem muito for o falta, adversário, é obrigação sim, Tem né? muito desfalque, né? Isso que vai ser foda. Mas é Foda obrigação. os cartão, Tem é. muito Toma muito falta. cartão. E aí obrigação. ver se o Paulinho vai ter condição física também, porque se mostrou muito importante, né? É um jogador muito decisivo, um jogador especial pra esses momentos aí, você precisa dele. Sem Gustavo Gomes e sem o Murilo. Os dois zagueiros estão fora. Quer dizer, não sei se o Murilo volta. Mas não, tem mas acho ele, que né? não. Bruno Fux. Vai ser Bruno Fux e Mikael. Pica. Um pouco tenebroso essa zaga. Não, pra não. encarar, Fax. né? Bruno Fux. Bruno Fux, um Galão pouco e Mikael complicado. da base do Galão. Os dois sabe? também é ele, complicado. né? Agora, Não sabia O não. quê? agora, se vir o Chelsea e perder pro Chelsea, freguês. Aí virou, já Não, vexame. se perder pro Chelsea aí, realmente. pode. Aí Aí é- o Cristiano vai deitar. Vira esse merda. jogo. Dito isso, Não pode. se o Caio- Palmeiras passar do Chelsea, o Chelsea é filho dos brasileiros. Simples assim, né? E foi. Na mesma competição, perder 2 vezes pra brasileiro, aí perde pro Corinthians também, aí perde pra Eu acho todo que a mundo. chance- Tá a chance grande pro Palmeiras passar. velho. Porra. Mas o... E o Botafogo? Ganhou do PSG pra isso aí? Troféu de igual pra igual, né? Caralho, que tá. O Botafogo jogou do mesmo jeito que jogou contra o PSG, pô. Segurando tudo, vamos por uma bola, só que... E, cara, respeitou demais o Palmeiras, pô. Dá pra jogar bola. Porra, caralho, Savarino, Igor Jesus, Arthur, bons jogadores, cara. Pelo amor de Deus. Esse moleque Montoro aí, bom também. Tanto que mostrou no fim do jogo, consegue criar, pô, pra tentar fazer o gol. O Botafogo foi... Não, ficou mas se... perder, Não. ganhar do PSG pra perder pra... Aí é brincadeira. Não, pô, nem- Esperava porra, mais. Esperava mais do Botafogo de Pô, vontade. você fez o até. mais difícil, pô. Pois é. O Botafogo era favorito, né? A gente sabe. E Não o era, cemitério não. dos Porque, assim, favoritos está cheio, né? Foi o que ele disse mesmo. O fora do que o Botafogo termina a participação dele no Super Mundial de maneira melancólica. Perde Ele pro Atlético começa de Madrid. muito legal, termina- Começa insano, tipo, jogando, obviamente, Botafogo, a obrigação. né? É. Mas Botafogo. Exatamente. A obrigação contra o Seattle faz aquele loucura, milagre contra o PSG. E aí perde o Atlético de Madrid, aquele Atlético de Madrid, aquele Cara, jeito. o E jogou Palmeiras joga- mais ou menos igual hoje, né? Contra o Atlético de Madrid, né? Jogou olha, até melhor contra o Atlético de Madrid, o eu Renato acho. Porque o que acontece? O PSG foi pra cima do Botafogo com tudo que tinha. Ataque, macetão. O Palmeiras não ia fazer isso. Então a estratégia do Botafogo de jogar por uma bola, ter um contra-ataque e tal, não teve contra-ataque. Ele não conseguiu encaixar os contra-ataques. Porque o Palmeiras se defendia bem, não ia pra cima com tudo, né? E aí não conseguiu nada o jogo inteiro. Dava pra mudar antes, não precisava esperar tomar o gol pra resolver pra cima. Não precisava, pô. De maneira alguma precisava esperar tanto e jogar. E aí no final que jogou teve chances, pô. Foi punido, né? Foi pela punido escolha que ele por teve, essas então, escolhas aí, exatamente. Não tem muito o que falar desse sentido. Não Acho tem. que é muito mais. E o que a gente acabou falando, cara, que o Renato Paiva Mas pode falar, tem pra suas mim, limitações melhor aí, atuação né? do Palmeiras no Mundial, cara. Como é que é? Melhor atuação do Palmeiras no Mundial. Sim, Foi, tranquilamente. bem, né? Foi seguro, né? Até Não ali, né? sofreu tanto. Não. Ofensivamente criou pra ganhar o Sim, jogo. o Richard Rios fez uma excelente partida. É. O Piquerez vai falar do jogou Hawaii, muito mas bem. pode falar, né? O Estevão jogou bem até tirar ele. O Paulinho fez, né? O gol foi muito importante. O Palmeiras foi bem. Vou pedir pro Homer colocar na tela os números desse jogo, do SofaScore, e o que você falou dos escanteios, foram 15 escanteios pro Palmeiras, é muita coisa. Agora eu queria que vocês olhassem esse número, finalizações, 19 do Palmeiras contra 16 do Botafogo. Sabe quantas no segundo tempo da prorrogação? 10. Das 16 finalizações do Botafogo, Danilo, 10 no segundo tempo da prorrogação. Não é um time que entrou para ganhar, realmente. Não foi mesmo. E mais do que a questão da tática, da escalação, né, da questão que o PVC dissecou muito bem sobre a prancheta e tal, o que mais me impressionou, na verdade, foi que o time parecia desconcentrado, o time parecia mole, parecia devagar, não parecia um time que estava, sabe, brigando por uma vaga nas quartas de final,
de uma Copa do Mundo de clube, sabe? É isso que me chamou a atenção, não é nem só a parte tática. Enquanto isso, o Palmeiras não, o Palmeiras estava o oposto, né? O Palmeiras estava o tempo inteiro ligado, brigando, vibrando. E o Palmeiras, assim, até antes do jogo, eu imaginava que o Palmeiras ia chegar muito mais pressionado na partida, pela questão de como foi a primeira fase, pela questão de não ter vitórias nesse ano, né? Vitórias importantes nesse ano. E o Botafogo já estava meio mais tranquilo, ganhou do PSG, pô. Ia chegar mais leve pro jogo. Mas olhando aqui a partida, aqui na minha frente, aqui no campo, parecia o oposto. Parecia que o time pressionado era o Botafogo e que o Palmeiras estava leve. Então isso que me chamou a atenção, como o Botafogo estava muito abaixo nesse nível de vibração. Diga. Botafogo amarelou? Eu não sei se amarelou, Domi, é uma boa pergunta. Jogou, não sei, jogou muito abaixo, cara, muito abaixo na concentração, tinha time pra jogar. Na vontade. Tinha time pra jogar. Tinha a pressão que tava leve. O que faltou então, PVC, se não foi uma amarelada? Agora eu sei periodista. O quê? Eu acho que o PVC não ouviu, Domi. Caraca, eu não ouvi, desculpa, Domi. Não, é que eu fui falar com o Javier. Javier chegou aqui e falou comigo. Javier, que fez a matéria da... Como é que é o nome do jornal que você falar? Sweet Dog. Não, eu tô falando. Eu não consigo falar. Desculpa, Domi. Eu tô ouvindo você. Imagina. Eu estou falando com você. PVC, a pergunta é a seguinte. O Botafogo amarelou? Não, eu acho isso... Eu ri quando você perguntou. Eu achei que você estava perguntando pro Danilo. Que aí Javier, que é o cara do jornal alemão, que publicou uma matéria sobre o título de 51, que passou aqui, veio me cumprimentar e eu fiquei desatento. Eu acho, cara, alguém vai perder. O jogo foi 1-0 na prorrogação. A gente pode PVC, mas o Botafogo só foi jogar mesmo na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação. Qual que é a palavra que a gente usa para definir isso, então? Amarelou eu não uso. Amarelou eu não uso. Você pode usar perfeitamente, Domi. Eu não uso. Amarelou, eu não vou usar. O jogo foi 0-0 e foi na prorrogação decidido. Foi um jogo duríssimo para os dois lados. Então, assim, você jogou com estratégias diferentes. O Botafogo decidiu jogar com bloco baixo. Acho que a gente está entendendo que as estratégias que os técnicos que estão no Brasil têm usado são muito atuais. A Juventus jogou contra o Manchester City, tomou 5-2, mas jogou marcando pressão sem sobra, igual o Abel faz no Palmeiras. O Renato Paiva atrasou o bloco. Fez um 4-1, 4-1, igual ele fez contra o Paris Saint-Germain. Isso não se trata de amarelar. Ele podia ter decidido numa bola parada. O Botafogo jogou bem? Não. O Botafogo jogou mal. Mas não é amarelar. Não é ser covarde. Não é ter medo do jogo. O Botafogo não teve medo do jogo. O Botafogo não teve medo de se classificar. O Botafogo foi inferior ao Palmeiras e o Palmeiras mereceu vencer. Eu prefiro não usar a palavra amarelar. Justo, eu gostei da sua explicação. Eu acho que tem um peso, né, muito forte ali nessa palavra. Amarelar, não sei, mas medroso o Botafogo foi. Isso dá pra gente falar. Mas medroso é um pouco sinônimo de amarelar, né? Tá faltando o termo certo. Chat, vocês são maravilhosos aqui. Mandem aqui, qual é a palavra que melhor descreve a atuação do Botafogo hoje contra o Palmeiras? Antes da Alicia falar, eu vou deixar um tempo pra galera votar aqui e mandar aqui no chat. Muitos superchats também chegando. Obrigada, gente. Eu vou ler aos pouquinhos, tá? Porque são muitos. Vou começar lendo primeiro do Hugo Câmara, que mandou aqui, ó. O Palmeiras mereceu. Muito bem, Hugo. Obrigada pela sua opinião. E muita gente também reclamando do nível técnico do jogo. Como... Aqui, o Thiago Lima, que tá sempre aqui com a gente, muito obrigado. O futebol pobríssimo hoje, muito ruim, deu sono. Depois melhorou, vai. O primeiro tempo realmente foi muito ruim, né, Alicia? Mas não dá pra colocar tudo como ruim hoje, não. Domi, eu vou discordar de vocês dois. Eu não acho que a qualidade técnica no primeiro tempo foi ruim, não. Eu acho que era um jogo um pouco mais truncado, não é aquele jogo franco, aberto, de Champions League que a gente às vezes assiste, porque é uma decisão entre dois times que se conhecem muito bem, do mesmo país, e que vale a vida, né? Estar entre os 8 primeiros do mundo, né? Ninguém vai tão de peito aberto assim. Mas eu achei o Palmeiras muito agressivo. O Palmeiras realmente pecou nas finalizações, né? Mas não dá para dizer que é um jogo que ficou ali no meio campo, aquele jogo que não acontece nada, toquinho de lado. Né? Foi um jogo vertical do Palmeiras. O Palmeiras criou bastante chance, voltou ainda melhor no segundo tempo, na minha opinião. E o Botafogo praticamente só se defendendo. Desde dos primeiros minutos ali onde o Barbosa toma o amarelo naquela falta no Richard Rios e o Palmeiras tem aquele lance de bola parada, só deu Palmeiras, né? Não, como eu falei, não vai ser
né, bola lá e cá, e também não foi bola lá e cá porque o Botafogo não quis jogar. O Botafogo não veio para agredir o Palmeiras. Só agrediu o Palmeiras quando já estava perdendo. Eu não acho que o Palmeiras fez um primeiro tempo ruim, não. Acho, inclusive, que, claro, né, aí a gente vai comparar, e na comparação, né, é uma avaliação separada, mas é o melhor jogo que o Palmeiras fez no Mundial de longe. Melhor primeiro tempo, ali até a metade do segundo tempo, sem dúvida nenhuma, é o momento em que o Palmeiras melhor se apresentou. E eu acho que tem um peso natural de uma partida como essa, né? Como quase todas as finais são, como jogos decisivos são, mas acho que o Palmeiras fez um bom jogo, sim, o que eu não posso dizer a respeito do Botafogo. Muito bom, ó, muitas mensagens chegando aqui, obrigada, gente. Henrique mandou medíocre, apenas medíocre. Talvez seja isso. Guilherme Rabelo, Botafogo foi uma faísca. O AG Gomes, inócuo. Marcos Alves e Rebeca Souza, pipocou. Fernando de Luca, precaução demais. Marco Domingues, arregou. O coisa ruim é o nick dele, tá? Acabou o gás. Luiz Fernando, cauteloso. Acho que essa pode ser, Danilo. Como diz aqui Luiz Henrique, muito obrigada. Luiz Fernando, desculpa. Ele falou cauteloso. Talvez cauteloso demais seja uma boa descrição para esse jogo do Botafogo, Danilo. Que não fez contra o PSG, por exemplo. Contra o PSG, o John, ele trabalhou menos do que trabalhou hoje, gente. É isso que me chama a atenção. Hoje o John fez mais defesa do que contra o PSG. 4-2 é isso pra vocês. Tá louco. Ele... Não entendi o que você falou. Mas foi 24% de posse de bola contra o PSG. Não, sim, mas o meu ponto é que o John não trabalhou o PVC. Ele não teve a bola, mas o John não foi exigido. Não foi aquele jogo que a gente costuma ver. Normalmente, quando o sul-americano ganha de europeu, a gente fala assim, o melhor em campo foi o goleiro. Foi o Cássio contra o Chelsea, foi o Rogério Ceni contra o Liverpool. No Botafogo PSG, o John não foi o melhor em campo. É isso que eu tô dizendo. Tudo bem, não teve a bola, mas o John não conseguiu criar. Então, digamos que o ataque do Palmeiras foi melhor do que o ataque do Paris Saint-Germain. Nessa comparação, sim, o John trabalhou mais hoje do que contra o PSG. Claro, então assim, porque o Botafogo se defendeu igual contra o PSG. O Botafogo teve 24% de posse de bola contra o Paris Saint-Germain. Hoje... Mas não deixou a bola chegar no John. Hoje deixou. Hoje, não, deixou ou o Palmeiras conseguiu furar o bloqueio. Hoje, no primeiro tempo, na posse de bola do Wenger, que é o grupo de estudos da FIFA, o Botafogo tinha 31%. Contra o Paris Saint-Germain tinha 24%. Na posse de bola tradicional, o Palmeiras tinha 56% e o Botafogo tinha 43%. Foi 57% a 43%. Né? O Botafogo teve 24% contra o Paris Saint-Germain. O problema é a gente analisar porque ganhou o jogo. A estratégia bloco baixo do Renato Paiva foi a mesma contra o Paris Saint-Germain, contra o Atlético de Madrid e contra o Palmeiras. Então, vou dizer o seguinte, tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados. Mas se você está pensando que o Botafogo sofreu mais contra o Palmeiras, uma parte da história é que o Palmeiras conseguiu furar mais o bloqueio do Botafogo do que o Paris Saint-Germain. Então, é outro jogo, é outra história. Não é o campeão da Europa contra o último campeão da Libertadores. É um outro jogo. Acho que foi um jogo de... E outro ponto, assim como no jogo Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, a gente não pode perder de vista no primeiro tempo, no segundo tempo, que o jogo começou meio-dia. Quanto está a temperatura aí, Danilo? Sensação térmica. Mas isso é para os dois, né? Isso é para os dois. Estava quente também com o PSG. Mas no jogo... Não, Domi, ó, só para terminar, só para concluir meu raciocínio. Quando você marca a pressão, como o Palmeiras marcou os primeiros 30 minutos, no 33º minuto você não vai marcar pressão mais porque você não aguenta, o sol está na sua cabeça. Entendeu? Sim. Você muda a estratégia durante o jogo porque o clima não permite. Isso é Brasil e Itália 94. Você não vai conseguir sufocar o adversário o tempo inteiro. Então o Botafogo atrasou a marcação e o Palmeiras avançou a marcação. Quando é que o Botafogo cresceu no jogo a primeira vez? Com 34, 35, quando o Palmeiras não conseguia mais asfixiar a saída de bola. O jogo muda com o calor. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.